Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Temos algumas novidades interessantes para trazer aqui para vocês. Bora falar sobre o mercado da bola, bora falar sobre Matheus Sanabria, vamos falar sobre Carlos Miguel, vamos falar também sobre Bento, deixando bem claro que Bento não tem nenhuma negociação, mas é um ponto que a gente precisa discutir aqui, porque afinal de contas a gente sabe que o Bahia está em busca desesperada por um goleiro e Bento surge como uma oportunidade. Bora aqui também debater sobre isso. Também quero falar para vocês aqui, colocar a situação de Rogério Ceni. Rogério Ceni falou sobre soberba na coletiva, eu quero repercutir um pouquinho com vocês aqui sobre isso e também saber a opinião. E também quero trazer para vocês a programação dos jogadores do Bahia para essa semana. Afinal de contas, o Bahia só vai jogar agora no próximo sábado contra o Corinthians. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você aí, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, já chega aqui desse lado, ó. Deixa o like no vídeo, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante. Vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Galera, quero começar esse vídeo trazendo para vocês uma super dica. Você que precisa de iPhone, capas, acessórios ou consertar o seu iPhone, vai aqui, ó, Princesa das Capas. Princesa das Capas, vai lá no Instagram, segue a Princesa das Capas. Se você, a Princesa das Capas tem uma loja física no Shopping Caboatã, no Imbuí, aqui em Salvador. Se você não puder ir lá na loja ou não quiser ir lá, você vai no Instagram da Princesa das Capas, clica nesse link aqui, ó, e você vai ser direcionado para um atendimento online via WhatsApp, tá? Tá aqui, ó, Princesa das Capas, parceira oficial do canal Tom Bahia, parceira da Nação Tricolor. Aqui alguns valores para vocês aí, ó. iPhone, produto de altíssima qualidade, inclusive as imagens que eu faço dos vlogs aqui no canal, que muita gente pergunta assim, porra, esse zoom aí, velho, essa imagem, lá da Princesa das Capas, tá? Então não perde tempo, vai lá. Bora lá, bora seguir o giro de notícias que eu quero trazer para vocês aqui. Semana do Bahia, tá? O Bahia vai ter uma semana de treinamentos e descanso. Programação entre os dias 11 a 17 de agosto. Segunda-feira, conhecido como hoje, jogadores vão ter folga. Terça-feira, 10h30, treino. Quarta-feira, 10h30, treino no CT, entrevista coletiva. Quinta-feira, 10h30, treino no CT. Sexta-feira, 10h30, treino no CT, entrevista coletiva. Sábado, 9 horas da noite, Corinthians e Bahia, lá em São Paulo. Domingo, retorno para Salvador. Para esse jogo contra o Corinthians, Everton Ribeiro está fora. Ou seja, o Bahia vai ter uma semana de treino, de descanso, treinamento apenas em um turno pela manhã, 10h30 da manhã. Os jogadores vão ter o resto do dia inteiro para descansar, folgar, para ficar com sua família, para recarregar as energias, digamos assim, né? Então, sábado contra o Corinthians, todo mundo tinindo, com energia e sem desculpa de cansaço, porque eu já não aguento mais ouvir essa desculpa de cansaço. O Bahia vai ter uma semana inteira para poder descansar. E uma semana no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, é ouro. É ouro, tá? Então, assim, vamos lá, vamos recarregar as energias. Vamos lá, galera, bora falar agora aqui, começar a falar sobre mercado da bola. Aliás, antes de falar de mercado da bola, eu preciso colocar isso aqui para vocês, porque eu estava assistindo, já tinha deixado separado, sobre o Rogério Ceni. Olha o que o Rogério Ceni vai falar. Soberba. Fala, Ceni. O que é que está acontecendo? Eu acho que, primeiro, hoje era um jogo que você tinha que vencer independente de qualquer coisa. Você tinha que Concordo. dar um jeito de vencer e nós não conseguimos. Acho que a gente oscilou muito durante o jogo. Começou um pouco distraído, reagiu bem, dominou o jogo, fez 1-1, fez 2-1. E aí nós tivemos um pouquinho de soberba. Nós deixamos de tocar de maneira objetiva para ir para o gol. Nós quisemos mostrar que nós sabemos ter posse de bola, controle de jogo, e nós por 5, 10 minutos deixamos de matar o jogo naquele momento de fazer o 3-1. Então, assim, nós não... a maneira de jogar, sim, é a maneira que nós jogamos. O objetivo, gol. Nós deixamos um pouquinho e tivemos um pouco de soberba naquele momento. E aí o adversário vai se instalando no jogo, vai também tendo uma oportunidade ou outra. Acho que eles criaram relativamente pouco para fazer 3 gols na gente. Acho que nós criamos muito para só fazer 3 gols, mas aí
aí é empurrar a bola para dentro no final ali, a bola entrar, aí é do jogo, você acaba não controlando. Mesmo assim, eu também tenho que destacar o fato de não se desistir do jogo até o final, né? Você, mesmo tomando uma virada, saindo perdendo, teve força, tomando uma virada, teve força, então tem as oscilações dentro do jogo, a gente joga um jogo fantástico durante 10, 15 minutos, oscila durante 5, 10 minutos, volta para o jogo de maneira... E a gente não desiste do jogo. Isso é louvável por parte dos atletas, o fato de até o final do jogo acreditar e buscar um resultado que não é fácil nos últimos minutos você tirar energia para buscar o gol e ter a oportunidade, se o menino, o Freitas, acho que foi, quem foi que segurou o Jean, se não segura, provavelmente a gente teria virado do jogo faltando 1, 2 minutos, né? Então, assim, tem o lado que a gente tem que melhorar, que quando tem a oportunidade de matar, mate dentro do jogo, é assim que funciona. Pois é. E tem a parte boa, que é a de nunca desistir. Eu acho que isso é inegável, que o time nunca desiste, mas poderíamos hoje e deveríamos hoje ter 32 pontos. Bom, tá aí. Rogério Ceni falando sobre soberba, né? Um pouco de soberba dos jogadores do Bahia. E algo que eu já venho falando aqui há muito tempo. Vocês que me acompanham aqui, eu já falei várias vezes. Olha, o Bahia precisa aprender a ser um time letal. O Bahia precisa ser um time letal. E ele falou também sobre que os adversários criam poucas oportunidades para poder fazer gol no Bahia. Aí a gente volta para aquela velha discussão que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Falta goleiro, né? Afinal de contas, quando a bola vai pro gol do Bahia, a maioria acaba sendo gol. A maioria acaba sendo convertida em gol porque a gente não tem um goleiro que, quando a gente precisa, a gente vai lá e faça a diferença. E da mesma forma, lá na frente, o time do Bahia continua não sendo letal. Algo que eu já venho falando daqui há muito tempo, mas a coisa agora começa a escancarar mais ainda. E olhe que o Bahia hoje é quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Imagine vocês, se o Bahia tivesse um matador, um jogador um artilheiro nato lá na frente, um cara que estivesse fazendo gols, aproveitando as oportunidades que o Bahia cria, e se a gente tivesse um goleiro seguro lá atrás, aquele goleiro que na hora que você precisa dele, ele tá lá e salva, né? Se a gente tivesse esses dois componentes no nosso time, com certeza o Bahia estaria ainda melhor no Campeonato Brasileiro e também nas outras competições, como por exemplo Libertadores ou até a própria Copa Sul-Americana. Bora falar sobre o mercado da bola e eu quero trazer para vocês aqui primeiro Matheus Sanabria. Matheus Sanabria, que é um jogador que está negociando com o Bahia. Olha só, o Matheus Sanabria, geralmente os clubes quando estão negociando, né, por muitos, eles acabam tirando o jogador dos jogos. Por exemplo, quando o Fortaleza começou a negociar com o Bahia sobre Rezende, eu achei estranho o Rezende continuar jogando. Eu falei assim, bom, como é que tá negociando, já tá quase fechando e Rezende continua indo para os jogos do Bahia. Foi o que aconteceu? Rezende foi vetado, não vai mais para Fortaleza, continua aqui no Bahia. Então, você vê que uma coisa tem a ver com a outra. O Matheus Sanabria, eu tenho observado e eu tenho diariamente olhado a situação dele, acompanhado. O time do Al Ain, que é o time que ele joga, está disputando um torneio lá na Arábia. Só que o Matheus Sanabria não está jogando. Ele não está sendo nem relacionado. E, inclusive, o último jogo do Matheus Sanabria foi no Campeonato Mundial da FIFA. No Mundial de Clubes da FIFA. O último jogo dele com o Al Ain foi no dia 26/6. Inclusive, ele ficou no banco de reservas, que foi contra o AC Casablanca. Ele jogou contra o Manchester City. Ele ficou no banco contra a Juventus. E depois não entrou mais em campo. Sendo que o Al Ain, depois do Mundial de Clubes, o Al Ain, ele já jogou dia 2/8 contra o Elche, depois ele jogou dia 5/8 contra o Al Ahly, e ele jogou agora no dia 9/8, hoje é 11/8, ele jogou no dia 9/8 contra o Granada. E nenhuma dessas três partidas, o jogador, o Matheus Sanabria, ele foi nem relacionado, nem no banco ele ficou. Fui olhar a situação dele para saber se ele estava lesionado, não achei nada com relação à lesão. Então é uma situação que chama atenção e a gente fica na expectativa de que acabe tendo um desfecho positivo para o Bahia. E eu espero que, se esse jogador vir para o Bahia, que realmente ele jogue o que a gente espera, o que a gente precisa. Agora deixa eu falar para vocês aqui a situação de Carlos Miguel. As coisas mudaram um pouquinho. Jonas Stelman diz o seguinte: Flamengo e Bahia monitoram Carlos Miguel e podem entrar na disputa com o Palmeiras, que está muito próximo do jogador. A negociação do goleiro Carlos Miguel com o Palmeiras pode ganhar novos capítulos. Flamengo e Bahia demonstraram interesse no jogador e estudam a possibilidade de fazer propostas, o que poderia atravessar o acerto encaminhado com o Verdão. O atleta ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest está no radar das equipes para reforçar o elenco,
ainda nesta temporada. Informação é de Jonas Stelman. Olha só, o que foi que aconteceu com relação a Carlos Miguel que mudou alguma coisa. A negociação, ela estava praticamente fechada, ela vazou. A diretoria do Palmeiras não gostou, inclusive antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com um amigo que é setorista do Palmeiras, e ele informou o seguinte, que o pessoal do Palmeiras ficou muito incomodado por essa situação, por essa informação ter sido vazada na imprensa, porque eles não queriam que tivesse vazado antes de um acerto final. O jogador, de fato, está muito próximo do Palmeiras, muito próximo, só depende do Palmeiras para poder a negociação fechar, mas esse incômodo da diretoria e também alguns entravezinhos financeiros, alguns detalhes financeiros que estão faltando, pode fazer com que que o endereço de Carlos Miguel mude. Ao invés dele ir para São Paulo, ele ir para um outro estado. Bahia e Flamengo estão monitorando. O Bahia precisa urgente de um goleiro, tá? Vamos lá, vamos seguir agora a notícia, o giro de notícias. E eu quero falar sobre um outro goleiro. E esse outro goleiro é o goleiro Bento, goleiro ex-Atlético Paranaense, goleiro que já foi de seleção brasileira, goleiro que estava no Al Nassr, tá? Olha só, tiro de canto colocou aqui, ó, o goleiro Bento, 26 anos, ex-Atlético Paranaense, tem futuro incerto no Al Nassr e pode deixar o clube. O futuro do jogador deve ser definido em breve. Olha só, Bento, goleiro que já foi de seleção brasileira, um goleiro que quando estava aqui no Atlético Paranaense agarrou muito, fez muita boa defesa, tanto que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Bento, que estava jogando no time do Al Nassr, parece que o seu futuro por lá foi colocado em xeque. Bento deve sair do time do Al Nassr, pelo menos é o que tá as informações que vêm de lá da Ásia, do Oriente Médio para cá. Olha só, em 24 e 25, Bento jogou 48 partidas, Bento foi titular lá no time do Al Nassr, tá? 33 partidas aqui pelo Campeonato da Arábia Saudita. Em 24, pelo time do Atlético Paranaense foram 27 jogos antes de ir para o time do Al Nassr. Em 23 foram 60 jogos. Em 22, 50 jogos. Ou seja, um goleiro que vem numa crescente na sua carreira. E aí depois ele foi para o time do Al Nassr. Fez lá, jogou campeonatos por lá, vários campeonatos. Vocês podem observar aqui, ó. Arábia Saudita, AFC Champions League, que é tipo uma Champions League de lá, tipo uma Libertadores de lá. Kings Cup, Saudi Super Cup, ou seja, é um jogador que está sempre jogando por lá, mas está com seu futuro incerto. Um retorno para o Brasil é provável? É provável, a não ser que ele tenha um mercado lá na Europa, né, que a gente sabe que é difícil competir com o mercado europeu, alguma proposta por lá que faça com que ele fique, ou o Al Nassr mude de ideia e resolva ficar por lá. O treinador do Al Nassr é o Jorge Jesus, né, ex-Flamengo, ex-Al Hilal, e geralmente quando o treinador chega, algumas coisas mudam, né? Vamos continuar acompanhando, mas eu vejo, por exemplo, o Bento como uma boa oportunidade, caso realmente ele não fique lá no Al Nassr e seja viável financeiramente para o Bahia. Tem que ver primeiro se é viável financeiramente, porque a gente sabe que quando vai para a Arábia, salário vai lá para cima, são valores absurdos, mas tá aí, mais uma oportunidade de mercado. Fica atento, Bahia. Tamo junto. Você é Bahia? Está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você